Papai, ajude-me, por favor. Estou desesperado. Minha noiva fugiu na noite passada, deixando somente uma carta de despedida aos seus pais. Mas como sua noiva conseguiu fugir, meu filho? Alguém deve tê-lo ajudado. Eu não sei como fugiu e se alguém a ajudou. Ontem à noite ela implorou-me para que eu desistisse do casamento. Não queria se casar comigo. Disse-me que não me amava. Dom Helder compreendeu perfeitamente a intenção de Dominique ao tentar convencer Dom Aurélio a romper o noivado. Furioso, o pai explicou ao filho o intuito de Dominique. A senhorita Dominique estava tentando se livrar de sua própria fuga. Por esse motivo, implorou que desistisse do casamento. Não posso acreditar que uma moça educada para se tornar uma condessa teve a audácia de fugir uma semana antes de cumprir a promessa feita por nossas famílias. Papai, eu não conseguirei viver sem Dominique. Chorando demasiadamente, Dom Aurélio colocou as duas mãos sobre a cabeça e terminou a conversa dizendo: Não tenho coragem para enfrentar o alvoroço que está prestes a acontecer. Prefiro morrer antes de passar pela desonra do abandono. Imagine, papai, quando todos descobrirem que fui abandonado por minha noiva nas vésperas de nosso casamento. Será um grande escândalo envolvendo nosso nome e a honra da nossa família. Dom Helder, percebendo o descontrole emocional do filho, pensou que um tranquilizante pudesse solucionar o problema. Tente se acalmar, meu filho. Vou dar uma ordem a um escravo para que chame o médico da família. Você está muito descontrolado, precisa de um tranquilizante. Aguarde alguns minutos, volto em seguida. Dadas as ordens ao escravo, Dom Helder deparou com a visita inesperada do Conde Molina. Dom Helder o recebeu educadamente. Sua estima pelo amigo estava acima das atitudes de Dominique. Ele não queria indispor-se. O conde estava preocupado e ambicioso por alguma notícia a respeito da fuga de sua filha, então resolveu procurar Dom Aurélio. O pai do rapaz estava explicando o estado lastimável que o filho se encontrava, quando ouviram um disparo vindo da biblioteca. Os dois homens correram, abriram a porta e encontraram o corpo do rapaz caído ao chão, totalmente sem vida. Quando Dom Helder se retirou, deixou-o na companhia de dois vultos que o envolviam. Dom Aurélio lembrou-se da arma que estava guardada na gaveta da mesa, apanhou-a e disparou um tiro contra a própria cabeça, que lhe tirou a vida no mesmo instante. Dom Helder se desesperou e foi amparado pelo Conde Molina. Os amigos então fizeram um acordo. Ocultariam o suicídio para não causar um escândalo ainda maior. Disseram que Dom Aurélio fora vítima de um acidente quando estava limpando a arma de Dom Helder. Durante o velório, as pessoas questionavam a ausência de Dominique. Para evitar falatórios, o conde disse que a filha estava muito transtornada e que se ausentaria por uns tempos para se refazer da perda. Somente o Conde Molina, sua esposa, seus escravos, Joaquim e Dom Helder tinham conhecimento da fuga de Dominique. Jean-Pierre foi apresentado por Gerard a um fazendeiro, que lhe deu algumas explicações muito úteis a respeito do cafezal. Ele estava comandando os negócios da fazenda, mas sua fama de pintor também havia se espalhado pela cidade. Vendeu alguns quadros quando chegou à fazenda e ficou muito satisfeito. Embora não tivesse tempo para se dedicar às suas pinturas, ele planejava voltar a exercer o ofício da arte, após a contratação de um administrador. Estavam reunidos à mesa, fazendo o desejum quando ele disse a Dominique: Pretendo ir até a cidade pela manhã. Preciso fazer uma entrega de 2 quadros e receber uma parte do pagamento da safra do café. Deseja algo da cidade, além dos presentes que darei para você? Gostaria muito de acompanhá-lo e escolher pessoalmente as minhas encomendas. E aproveitaria esta manhã ensolarada para passear. Oh, meu amor! Perdoe-me, hoje a carroça está lotada, as telas são enormes. Mas prometo levá-la em outra ocasião. Está perdoado. Ficarei ansiosa esperando meus presentes. Ao chegar à cidade,
Jean-Pierre entregou seus quadros e recebeu por eles. Depois de conversar com Gerard durante algum tempo, Jean-Pierre se despediu. Pensou em comprar os presentes para Dominique, mas resolveu voltar à cidade no dia seguinte com sua amada para que ela pudesse escolhê-los pessoalmente. Subiu na carroça e seguiu rumo à fazenda. Ao passar por uma fazenda, gritos de dor o fizeram parar a carroça. Curioso, ele entrou na propriedade e avistou um escravo alto e forte, que, preso ao tronco, gritava e pedia piedade a seu dono, Alfredo, e ao feitor, que o açoitava. As costas de Jacinto sangravam devido às inúmeras chicotadas que levava desde as primeiras horas do dia. Escondido atrás de uma árvore, Jean-Pierre observou que, além do fazendeiro, havia diante do tronco uma mulher e 3 crianças. Um garoto atendia pelo nome de José e devia ter por volta de 7 anos, o outro se chamava Cícero, aparentava ter 5 anos, e uma garotinha, chamada Maria que aparentava ter 3 anos. As crianças choravam por verem o pai sendo surrado. O pintor emocionou-se com a desumanidade que estava diante de seus olhos e não se conteve, aproximou-se e perguntou ao fazendeiro: o que esse escravo fez para merecer tamanho castigo? Surpreendido com a invasão do fidalgo, Alfredo perguntou: posso saber quem é o senhor? E como entrou na minha propriedade sem ser convidado? Sou seu vizinho, meu nome é Jean-Pierre. Comprei a fazenda do senhor Otávio, onde vivo atualmente. Perdoe-me a invasão, estava voltando da cidade quando ouvi os gritos de seu escravo e resolvi entrar. Qual o seu nome, senhor? Meu nome é Alfredo. Peço que não se perturbe com esses gritos, senhor Jean-Pierre. Esse negro merece o castigo que recebe. Ele é um ladrão. Posso saber o que ele roubou? Ele entrou na minha cozinha e tentou roubar doces caseiros para dar a seus filhos. Achei uma ousadia de sua parte tentar roubar doces para dar a 3 negrinhos escravos. Na minha fazenda os negros crescem sem sentir o sabor de um doce caseiro. Somente os meus filhos podem saboreá-los. Preso ao tronco, esse maldito confessou roubo dos doces por diversas vezes. Jean-Pierre ficou indignado com o motivo que levara o negro ao castigo, mas preferiu não expor sua indignação ao fazendeiro. Decidido, o pintor fez uma pergunta que mudaria completamente o destino daquela família. Quanto quer por esse negro e sua família? Perdeu o juízo, senhor Jean-Pierre. Acabei de dizer-lhe que se trata de um ladrão e, mesmo assim, quer comprá-lo? Responda-me, senhor Alfredo, por favor. Não pretendo explicar-lhe os meus motivos, pois tenho certeza de que não me compreenderia e não desejo me indispor com meus vizinhos. Apenas me diga quanto devo lhe pagar para que solte este homem desse tronco e o livre do castigo. Está bem. Vou fazer-lhe uma proposta, mas se não aceitar o valor exigido, ele morrerá no tronco. Creio que este negro deva pagar com sua própria vida ao seu delito. Assim sendo, peço a quantia de 200 contos de réis por toda a família. Se quiser levá-los, pague-me imediatamente. Movido pela vingança, que envolvia Jacinto e sua esposa, Alfredo pediu um valor alto. Não tinha a intenção de vendê-lo, queria castigá-lo até morte na presença de sua família. Jacinto chegou à fazenda de Alfredo com 10 anos de idade. Logo se aproximou de Alberto, o primogênito de Alfredo. Corriam pela fazenda, brincavam e se divertiam. Rosa, a esposa de Alfredo, era uma mulher amável e caridosa. Ela observou a vontade de aprender a ler e escrever contida no garoto escravo e passou a dar aulas a Jacinto sem o conhecimento do marido. Esse era um segredo compartilhado entre Alberto, Jacinto e Rosa. Quando Alberto completou 14 anos, mudou-se para Lisboa para estudar. Sua mãe, saudosa da presença do filho, pediu ao marido que permitisse que Jacinto trabalhasse dentro da casa grande, proporcionando condições de vida melhores àquele a quem ela e seu filho tinham estima. Alfredo aceitou o pedido da esposa, mas estranhou sua atitude e passou a observá-la.
Jacinto trocou a lavoura pelos trabalhos domésticos. Rosa acreditava que quando Alfredo soubesse da alfabetização de Jacinto, iria se surpreender com a inteligência do escravo e iria libertá-lo. Tempos depois, ao retornar de uma viagem, Alfredo surpreendeu Rosa ensinando algumas questões a Jacinto. O homem ficou furioso e exigiu uma explicação. Ela contou-lhe que Jacinto fora alfabetizado por ela durante todos os anos em que vivera na fazenda e que se dedicou a ensiná-lo por sua bondade e pelo interesse que o garoto demonstrava no aprendizado. Alfredo não acreditou muito na bondade da esposa e, movido pelo ciúme, começou a acreditar que sua esposa mantinha um caso amoroso com o jovem escravo. Rosa jurou que nunca tivera outra intenção a não ser ajudá-lo a melhorar suas condições de escravo e provar a todos que os negros têm a mesma capacidade de aprendizado que os brancos. Mas Alfredo não acreditou e retirou Jacinto da casa grande, mandando-o para a senzala e para os serviços da lavoura. Alberto, ao retornar ao Brasil, estava completamente diferente. Não queria nenhum contato com o amigo de infância, a quem estimara no passado. Jacinto procurou algumas vezes, mas o rapaz não quis a sua amizade, que outrora lhe fora bem aceita. Seu pai aprovou a atitude do rapaz e aconselhou-o a manter-se longe dos escravos. Quando Rosa deu à luz seu quinto filho, não resistiu e faleceu após o parto. Minutos antes de sua morte, afirmou Alfredo que nunca o havia traído e, depois de fazer alguns pedidos a respeito de seus filhos, finalizou com um último pedido: que Alfredo alforriasse Jacinto. Depois que ela fez a última súplica, Alfredo teve absoluta certeza de que sua esposa fora amante de Jacinto e, daquele dia em diante, passou a maltratar ainda mais o belo escravo, que se destacava cada dia no trabalho, devido à sua inteligência e agilidade. A vida de Jacinto na fazenda de Alfredo piorou muito depois da morte de Rosa. Mas o escravo nunca perdeu a esperança de se tornar um homem livre e sempre dizia para os seus companheiros que um dia a escravidão teria fim. A quantia exigida por Alfredo era exatamente todo o dinheiro que Jean-Pierre possuía. O fidalgo olhou para Jacinto e pensou: esse valor é todo o dinheiro que possuo, mas a vida deste homem vale muito mais. Aceito sua proposta. Vou comprá-lo juntamente com sua família. O homem fez um sinal para o feitor, que o surrava, e ele soltou as mãos do escravo do tronco. Jacinto caiu no chão, olhou para Jean-Pierre e 2 lágrimas escorreram de seus olhos. Jean-Pierre pediu ajuda ao feitor, levantou-o do chão, colocou na carroça e lhe pediu um pouco de água para dar ao homem. Depois, chamou sua esposa e perguntou em voz baixa: qual é o seu nome? Idalina, senhorzinho. Não tema, Idalina. Serão muito bem recebidos em minha fazenda. Peço que não leve nada daqui. Jean-Pierre fez o pagamento, deu água para Jacinto e todos subiram na carroça e seguiram para a fazenda. Dominique, sua ama e as crianças da fazenda estavam no jardim quando eles chegaram. Jean-Pierre desceu da carroça e pediu ajuda aos empregados para que retirassem o homem ferido da carroça. Ama Maria, peça a Ana que trate dos ferimentos deste homem com Idalina, sua esposa. Peço também que conduza estas 3 crianças até a cozinha. Alimente-as e, em seguida, ofereça a elas todos os doces caseiros que desejarem. Idalina, chorando, agradeceu a generosidade do pintor. Muito obrigada, senhorzinho, por sua bondade. Deus o abençoe. Maria seguia de mãos dadas com as crianças em direção à casa grande e quando José soltou de sua mão, correu até o jardim e abraçou o pintor chorando. Jean-Pierre abaixou-se e, olhando no fundo dos olhos do garoto, disse: fique tranquilo, não chore. Seu pai vai melhorar. Nós vamos cuidar dele. Obrigado, senhorzinho. O garoto, emocionado, abraçou Jean-Pierre, depois voltou para junto de seus irmãos e todos seguiram para a cozinha. 1 hora depois, o negro já estava um pouco recuperado. Ana havia feito um emplastro com ervas em suas costas com a ajuda de Idalina.
Depois, serviu o almoço para o casal, enquanto seus filhos saboreavam os doces caseiros ofertados pelo dono da casa. Acostumado a fazer suas refeições na senzala, sentado ao chão, com os outros escravos, Jacinto deparou com uma cena comum para as famílias dos brancos, mas totalmente inusitada tratando-se de uma família de escravos. Observando a mulher e os filhos sentados à mesa, comentou: "Estou muito feliz. É a primeira vez que me sento a uma mesa com minha família para fazer uma refeição." Jean-Pierre entrou na cozinha e a família levantou-se em sinal de respeito. O pintor pediu que se sentassem, olhou para Jacinto e perguntou: "Qual é o seu nome?" "Jacinto, senhorzinho." "Quero que saiba que aqui na minha fazenda não precisará roubar doces para os seus filhos." "Eu não sou ladrão, senhorzinho. Nunca roubei nada de ninguém." "Não precisa justificar-se. Eu entendo perfeitamente os seus motivos." Achei um absurdo aquele homem castigá-lo arduamente por causa de doces caseiros. Na verdade, Jacinto não havia cometido roubo, mas estava muito debilitado para tentar se explicar com Jean-Pierre, então resolveu deixar a explicação para outra ocasião. Cansado e constrangido com a situação, perguntou: "Onde fica a senzala, senhorzinho?" "Se me permitir, gostaria de descansar. Ainda me sinto muito fraco." "Na minha fazenda ninguém repousa na senzala, Jacinto. Todas as famílias têm suas próprias casas e, em breve, vocês terão a sua." Jacinto surpreendeu-se com a notícia. Estava acostumado a ser tratado como escravo, e não imaginava que, algum dia em sua vida, fosse ter uma casa, onde pudesse morar com sua família. "Ana, por favor, prepare um quarto da casa grande para Jacinto e sua família repousarem e, amanhã, providencie uma morada para eles." "Fique tranquilo, senhorzinho. Ainda hoje vou procurar saber se tem uma casa desocupada para eles." Jean-Pierre abriu um sorriso e completou: "Quero avisá-lo também, Jacinto, que a partir de hoje onde estão livres, serão alforriados." Jacinto sentiu uma tontura. A frase que acabara de ouvir o deixara completamente atordoado. A liberdade era um sonho que o acompanhava desde a infância. Ser liberto com sua família era a maior realização de toda a sua vida. O negro se emocionou e fez uma promessa a Jean-Pierre: "Senhorzinho, eu vou ser-lhe grato até o fim dos meus dias. De hoje em diante sua vida e a vida dos seus valerão mais do que a minha. Prometo protegê-los de toda a maldade e de todo o perigo." "Levante-se, Jacinto, não precisa se curvar diante de mim. Agradeço-lhe por sua gratidão. Talvez as lembranças da crueldade que você foi vítima nunca se apaguem de sua mente, mas as feridas nas costas vão cicatrizar. E, tenha certeza, Jacinto, enquanto eu viver nenhum dos negros que mora aqui será castigado." Jean-Pierre retirou-se da cozinha e voltou para a sala, onde se encontrou com Dominique e, emocionado, contou-lhe o que havia ocorrido. Ele não se conformava com o regime da época e desabafou em voz alta: "Quando essas injustiças vão acabar? Esse racismo maldito. Eu odeio a escravidão. Eu também não gosto desse regime absurdo, onde um ser humano é capaz de castigar o seu próprio semelhante sem piedade. Mas o que podemos fazer?" "Não se perturbe, você faz o possível para amenizar a situação dos negros que vivem na sua fazenda." Ana preparou um quarto da casa de Jean-Pierre para que a família de Jacinto repousasse naquela noite. No dia seguinte, depois do café da manhã, Jean-Pierre foi para o cafezal e Dominique, sentindo a falta de Ana e Maria na mesa do café, foi até a cozinha e deparou com a família de Jacinto, que tomava o desejum ao lado da serviçal e sua ama. Dominique aproveitou a oportunidade para conversar com Jacinto e Dalina sobre os fatos ocorridos. Jacinto esclareceu tudo o que havia ocorrido. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Durante o almoço, Jean-Pierre quase não conversou. A cena que havia presenciado no dia anterior não lhe saía da cabeça.
Dominique quebrou o silêncio e disse que havia conversado com Jacinto pela manhã. Então, o pintor perguntou. Jacinto esclareceu sobre a acusação de roubo que o tal homem lhe fez. Sim. Disse-me que sua filha, Maria, de apenas 3 anos de idade, chorou a manhã inteira, após presenciar o filho do dono da casa saboreando um doce caseiro. Então Jacinto pediu a Alfredo que lhe desse permissão para pedir à cozinheira um pouco de doce para dar à filha. Imediatamente, ele se negou. Jacinto não teve opção, foi até a cozinha e pediu à cozinheira. Quando estava de saída, Alfredo surpreendeu e ele deixou o doce cair ao chão. A cozinheira, temendo ser castigada, acusou-o. Jacinto não quis comprometer a escrava e se calou diante da acusação. O homem ordenou que o amarrassem ao tronco o dia todo e que não lhe dessem água nem comida. No dia seguinte, pediu que o feitor iniciasse os castigos. Cansado de ser torturado e ameaçado de morte, o feitor o fez confessar que havia roubado doces outras vezes, o que não era verdade. Ao finalizar, Jacinto me disse que você foi enviado por Deus para salvá-lo. Quanta crueldade! Ouça-me, Dominique, se eu não o tivesse comprado, ele morreria naquele tronco. Estava quase desmaiado quando o soltaram. Graças ao seu coração bondoso, Jean-Pierre, Jacinto está salvo. Acabei de lembrar-me. Perdoe-me, gastei todo o dinheiro e não comprei nenhum presente para você, meu amor. Como ousa dizer que não comprou presentes? A compra que fez é muito mais importante que qualquer presente. Os escravos do que comprou e libertou serão nossos eternos amigos. O casal se abraçou e foram para a sala de visitas, onde Dominique fez uma observação. Jean, ouça-me, achei Jacinto diferente dos outros. Além de ser alto e forte, ele é muito inteligente e fala o português corretamente. Acho que deve dar-lhe um trabalho diferente aqui na fazenda. Explique-se melhor, minha querida. Qual trabalho darei a Jacinto? Não sei, mas será um desperdício colocá-lo para trabalhar no cafezal. Concordo. Preciso conversar com ele para saber quais são suas aptidões. Jean-Pierre estava sem tempo para a pintura. Ele administrava a fazenda e ainda tinha de negociar o melhor preço para vender o café. Depois de algum tempo, ele pediu que Ana levasse Jacinto até a biblioteca, onde ficaria mais à vontade para conversar. O negro bateu à porta e Jean-Pierre pediu que entrasse. Entre, Jacinto. Feche a porta. Sente-se, por favor. Está se sentindo melhor hoje? Estou muito melhor. Muito bem, fico feliz que esteja se recuperando. Ontem me fez uma promessa, disse-me que iria me proteger. Sim, senhorzinho, eu vou protegê-lo até o último dia de minha vida. Eu lhe agradeço. Tenho uma proposta a lhe fazer. Gostaria que protegesse a minha casa de estranhos e até de malfeitores. É forte, causa medo aos estranhos e, além disso, confesso que admirei sua inteligência e a forma de conduzir as palavras. Sabe fazer contas? Sim, senhorzinho. Também aprendi a ler e a escrever, graças à bondade da sinhazinha Rosa. Que Deus a tenha na sua divina glória. Quem era essa bondosa sinhazinha, que o alfabetizou? A sinhazinha Rosa era esposa do senhor Alfredo. Jacinto contou-lhe toda a sua história. O que mais aprendeu na fazenda do senhor Alfredo? Aprendi a trabalhar com o cafezal. Ajudava o feitor a dividir as tarefas e a fazer as contas das safras de café. Também tenho bastante experiência na plantação de verduras e frutas. Muito bem, Jacinto, estou precisando de um administrador e creio que é a pessoa ideal para o cargo. Não gosto de administrar a fazenda. Prefiro pintar meus quadros e vendê-los. Já soube que pinto quadros. Ana nos contou sobre os quadros. Mais tarde vou levá-lo até o meu ateliê para lhe mostrar algumas pinturas. Mas voltemos ao nosso assunto anterior. Os negócios com os comerciantes, por enquanto,
Eu mesmo fecho e você se encarrega de fazer as entregas das arrobas de café. Trabalharemos dessa forma por causa do preconceito dos fazendeiros, mas eu creio que, com o passar do tempo, eles aceitarão negociar diretamente com o meu administrador. Preciso que trabalhe como feitor no cafezal e estabeleça algumas ordens aos outros, cobrando os serviços. Creio que não terá problemas com o pessoal. Eles também são muito obedientes e gratos pela liberdade. Jacinto ficou tão feliz que a sua vontade era sair correndo para contar tudo a Idalena e seus filhos. Ah! Esqueci do principal, não vou perdoá-lo se não proteger minha amada Dominique. Essa é a maior riqueza que tenho na vida. Não esqueça. Jean-Pierre encerrou o assunto com um sorriso. E entregou as cartas de alforria dele e da família. Muito obrigado por tudo, senhorzinho. Não sei se mereço tanto, prometo não desapontá-lo. Passados alguns dias, Jacinto já estava instalado em sua nova morada e já havia iniciado seus trabalhos na fazenda. Os negros aceitaram a colaboração do novo administrador com muito respeito. Além de melhorar a colheita do café, Jacinto fez algumas melhorias na lavoura de frutos e verduras. O casal conversava na sala visitas, enquanto Jean-Pierre pintava uma tela. Jacinto interrompeu dizendo: Desculpe, senhorzinho, mas há um homem lá fora que insiste em entrar sem ser anunciado. Eu lhe disse que só entraria se o senhor permitisse. Muito bem, Jacinto. Vejo que está colocando ordem nesta casa. De quem se trata? Senhor Conde Molina. Eu sabia. Pela petulância só podia ser ele. Faça-o entrar. O que traria meu pai aqui, novamente, Jean-Pierre? O conde entrou com um olhar mais brando. Bom dia. Quase que não consigo entrar. A filha deu-lhe um abraço, um beijo e o conde foi logo dizendo o motivo de sua visita. Vim exigir que se casem na corte. Farei uma grande festa para comemorar. O que acham? Enquanto lhe falava, Jean-Pierre continuava pintando, sem lhe dirigir o olhar. Será que pode parar com a sua pintura e prestar atenção enquanto falo? Creio que deveria perguntar se gostaríamos de nos casar na corte. E não exigir que nos casemos. Ouça, meu rapaz, vim em paz, não quero me indispor com ninguém. Portanto, dê-me uma resposta. Não tenho tempo a perder. Não, eu não estou interessado em me casar na corte. Se resolvermos nos casar, será que mesmo? E, além do mais, eu não gosto da corte. O conde ficou furioso com a resposta de Jean-Pierre. Tenho certeza de que minha filha ainda aprecia a corte, onde cresceu e foi educada. Ela envergonhou meu nome fugindo e terá de fazer a minha vontade. Papai, por favor. Não insista em nos casar na corte. Não tem o menor cabimento. Todos devem ter conhecimento da tragédia ocorrida com Dom Aurélio. Com certeza, culparam-me e não receberiam bem o convite do meu casamento com outro homem. Dominique, sua mãe tem certeza de que se vocês aceitarem se casar na corte, os comentários a nosso respeito cessarão. Quanto a Dom Aurélio, seu pai conseguiu abafar a notícia do suicídio. Ele disse a todos que ocorreu um terrível acidente, que a arma disparou enquanto seu filho a limpava. Decidimos dizer que você estava transtornado e resolveu fazer uma viagem. Por enquanto, só existem especulações a seu respeito. Ninguém tem conhecimento de sua fuga. A única pessoa de nossas relações que sabe da verdade é o Barão Alencar, mas ele é de minha absoluta confiança. Não permitirá que nenhum nobre da corte saiba o que aconteceu, pelo menos por enquanto. Jean-Pierre, soube que você deve metade do valor da fazenda a um comerciante. Pagarei a sua dívida e não me deverá nenhuma quantia. O que acha? Não aceito sua proposta. Prefiro saldar minhas dívidas com meu trabalho. Gostaria que soubesse que não estou desesperado para pagar a fazenda, pois Gerard não está me cobrando. Deseja saldar minha dívida com Gerard para exigir o casamento na corte. Certo?
Estou vendo que não há nenhuma possibilidade de conversar. Vou embora, minha filha. Visite-nos quando puder, estaremos esperando-a. Espere, papai, almoce antes de partir. Se o dono da casa não me ofereceu nada, como posso comer algo nesta casa? Desculpe, senhor conde. Sente-se, fique à vontade. Peço a gentileza de nos fazer companhia durante o almoço. Deste modo, aproveitará mais tempo com sua filha. Obrigado, Jean-Pierre, aceitarei, mas não posso me demorar, preciso voltar para a cidade. Estou hospedado na casa do barão Elencar. Percebendo que ambos haviam se entendido, Dominique foi até a cozinha avisar Ana para que ela colocasse mais um prato na mesa. O conde aproveitou a oportunidade para fazer algumas provocações ao rapaz. Minha esposa se enganou a seu respeito. Ela acreditou que, por ser um fidalgo, você aceitaria se casar na corte. Eu poderia ter aceitado se o senhor tivesse pedido a minha opinião. Como não pediu, eu não aceitei. O conde se aproximou de Jean-Pierre e disse em voz baixa: minha filha está apaixonada e eu tenho certeza de que a paixão é um sentimento momentâneo, que se dissipa com o tempo. Em breve, Dominique vai se enjoar de sua fazenda, de suas pinturas, de seus negros alforriados, enfim, de tudo que está à sua volta. Não percebe que ela é uma moça fina, que viajou pela Europa, que conhece toda a nobreza portuguesa. Acredita verdadeiramente que minha filha viverá para sempre aqui? De repente, Dominique entrou na sala e disse: o almoço já está na mesa. Vamos almoçar? Jean-Pierre teve vontade de expulsar o conde de sua casa, mas se conteve, não queria magoar Dominique. Ao sentar-se na mesa, o conde estranhou a presença das criadas e disse ironicamente: quanta bondade, Jean-Pierre! É a primeira vez que vejo um fidalgo almoçar com suas criadas. Senhor conde, Ana e Ama Maria são minhas convidadas, peço que as respeite durante o almoço. Tentando sensibilizar a filha, o conde disse: Dominique, sua mãe sofre muito com a sua ausência. Se quiser nos visitar, virei buscá-la no próximo mês. Fique tranquilo, senhor conde. Diga à sua esposa que vamos visitá-los em breve. Eu mesmo levarei Dominique até sua casa. Depois do almoço, todos seguiram para a sala de visitas, e a moça pediu ao pai que alforriasse sua ama. Atendendo ao pedido da filha, ele escreveu a carta de alforria. Antes de partir, porém, fez um comentário. Devo lembrá-la que só vou entregar-lhe o condado se você se casar na corte. É lamentável que continue a me negar o meu condado e me imponha a sua vontade. Entenda, papai, não almejo um título de nobreza. O único desejo que tenho é ser feliz e viver ao lado de Jean-Pierre até o fim de meus dias. Jean-Pierre se emocionou com a declaração da moça e o conde resolveu partir. A filha o acompanhou até o jardim e ele aproveitou a oportunidade para dizer: minha filha, eu não creio que esteja feliz neste lugar. Papai, eu sou feliz com Jean-Pierre, não importa o lugar. Amo-o muito, nunca fui tão feliz em toda a minha vida. Está bem, Domi, não adianta tentar convencê-la, o tempo vai lhe dizer que aqui não é o seu lugar. Seu casamento com Dom Aurelius seria perfeito, viveria na corte e continuaria a ter uma vida cercada de luxo. Não me conformo com a sua decisão. Se ao menos Jean-Pierre concordasse em viver longe desta fazenda. Mas parece impossível tirá-lo daqui. A vida no campo não é tão ruim, é muito saudável, além de podermos contemplar a natureza. Quanto ao meu casamento com Dom Aurélio, procure se conformar, papai. Mesmo tendo uma vida repleta de riqueza, eu jamais seria feliz ao lado dele. Ouça, minha filha. Se algum dia decidir voltar para casa, saiba que a estaremos esperando de braços abertos. O conde partiu e Dominique entrou na casa com a carta de alforria nas mãos. Entregou a Maria. Ama a Maria, meu pai atendeu ao meu pedido. Pedi a ele que a alforriasse.
Aqui está sua carta de alforria. Não pertence mais a ele. Está livre. Maria não se conteve com a sensação de liberdade que invadiu o seu ser e entregou-se ao pranto. Muito obrigada, menina Domi, por esse pedido de liberdade. Eu tinha muito medo de que seu pai resolvesse me levar daqui de volta para São Paulo. Agora sei que posso ficar aqui para sempre, minha menina querida. Jean-Pierre abraçou as duas e, emocionados, fizeram um brinde à liberdade de Maria. Passados alguns dias, Dominique foi até a cidade com Jacinto e Maria para fazer algumas compras. Quando aparecia pelas ruas da cidade, ela causava muita curiosidade. Embora morasse na fazenda, a moça nunca deixou de se vestir como uma dama da corte. Era muito vaidosa, estava sempre bem penteada e usava joias de pedras preciosas. Fizeram as compras e Dominique resolveu entrar na igreja antes de retornar à fazenda. Ela não sabia que naquele dia o padre celebrava uma missa de sétimo dia. A igreja estava lotada e, por coincidência, lá estava Lady Marie, que, ao vê-la, decidiu constrangê-la diante das pessoas da cidade. Observou que Dominique estava sozinha, Jacinto e Maria esperavam do lado de fora. Assim, começou a falar em voz alta. Ora, ora. Vejam quem está aqui. A condessa que fugiu da corte para se amaziar com o pintor. Todos começaram a sussurrar palavras ofensivas a respeito de Dominique. Lady Marie continuou. Vamos expulsá-la daqui. Não é digna de entrar na casa de Deus. O padre interrompeu as ofensas de Lady Marie. Pare com isso. O que pensa que está fazendo, Lady Marie? Ninguém expulsará a moça daqui. Que moça, padre? Esqueceu-se de que ela não é mais moça. Todos começaram a rir. Jacinto ouviu as risadas e o alvoroço que se formou dentro da igreja. Entrou e tirou Dominique do meio da multidão que a ofendia. Dominique chegou à casa da fazenda chorando. Ela era muito sensível. Jean-Pierre, assustado, perguntou. O que houve, Jacinto? O que fizeram a Dominique? Jacinto narrou os fatos. Enquanto a moça, acompanhada por sua ama, seguiu para seu quarto. Vou tomar providências. Lady Marie não pode continuar cometendo injustiças ao seu bel prazer, resmungou Jean-Pierre. Depois agradeceu a proteção de Jacinto. Obrigado, Jacinto. A confusão poderia ter sido pior se você não tivesse entrado na igreja. Jacinto pediu licença e se retirou. O pintor se dirigiu até os seus aposentos para conversar com sua amada. Dominique, eu vou até a casa de Lady Marie. Terei uma conversa definitiva com o pai dela. Essa mulher não tem o direito de ofendê-la. Não vá, Jean-Pierre, por favor. Ela nunca vai desistir. Fique comigo, meu amor. Temo que se aborreça com as ofensas daquela mulher insuportável. Ele a abraçou e disse. Não devemos permitir que ela acabe com a nossa paz. Estamos tão felizes. Porque temos de nos incomodar com essas pessoas maldosas. Contudo, contrariando a vontade de Dominique, Jean-Pierre seguiu para a cidade rumo à casa de Amaral. Informando-se do endereço correto, bateu à porta e se apresentou ao dono da casa. O pai de Lady Marie estava sozinho, ela havia saído com Milene para dar um passeio. Amaral atendeu Jean-Pierre com muita gentileza, pediu que entrasse, sentasse e lhe ofereceu uma caneca de vinho. Jean-Pierre aceitou e começou a falar. Gostaria que me ouvisse sem me interromper, Sr. Amaral. Cheguei à cidade há alguns meses e tive o desprazer de conhecer a sua filha. Envolvi-me com ela e me arrependo muito. Nunca prometi nenhum tipo de compromisso, mas Lady Marie parece que não entendeu e não aceita o rompimento de nossa relação. Portanto, peço que a proíba de se aproximar da minha fazenda e de todas as pessoas que moram comigo, principalmente de Dominique, o único amor que tive em toda a minha vida. Por que está me dizendo tudo isso? Lady Marie o incomodou? Sim,
Hoje criou um grande alvoroço na igreja, constrangendo Dominique diante das pessoas da cidade. Isso eu não posso aceitar, de forma alguma. Jean-Pierre, minha filha está doente por você. Já cansei de lhe pedir que o deixe em paz, porém ela insiste em se vingar. Chegou da missa muito satisfeita, pegou a filha e a levou para dar um passeio. Eu estranhei a atitude, pois não costuma dar atenção à menina. Agora já entendi o motivo da felicidade. Ela conseguiu colocar todos contra sua rival, e isso a alegrou. Temo que se torne uma demente por sua causa. O pintor irritou-se com a tranquilidade que Amaral conduzia as palavras ao falar das atitudes de sua filha. Então, tome uma atitude. Mude-se da cidade. E procure um médico para ajudá-la. Tentarei conversar com ela. Mas tome cuidado, pois ela prometeu vingar-se de você. Eu conheço a minha filha, enquanto não alcançar a vingança, não descansará. Jean-Pierre percebeu a fraqueza de Amaral diante das atitudes desastrosas da filha. Antes do retorno de Lady Marie, o pintor se despediu. Não queria encontrar-se com ela. Retornou à fazenda e relatou a conversa que teve com Amaral a Dominique, sem nenhum entusiasmo. O senhor Amaral não me pareceu um homem severo em relação aos erros de sua filha. Disse-me calmamente que terá uma conversa com ela. Passadas algumas horas, o casal recebeu a visita do padre Rodolfo, que os cumprimentou seriamente. Como vai, senhor Jean-Pierre? Desculpe a minha visita inesperada, mas resolvi vir depois do escândalo que presenciei hoje na igreja. Estou muito bem, senhor padre. Sente-se e fique à vontade. O senhor aceita alguma bebida? Sim, meu filho, eu aceito um vinho para molhar a garganta. O padre tomou uma taça de vinho e foi direto ao assunto que o levara até a fazenda. Responda, Jean-Pierre, por que não se casa de uma vez? Como podemos nos casar se já vivemos juntos? Perguntou Jean-Pierre depois de servir mais uma taça de vinho ao padre. Mas que vinho maravilhoso, Jean-Pierre! Depois lhe dou uma garrafa, senhor padre. A igreja não realizará o casamento de duas pessoas que contrariaram a vontade de um conde e fugiram. Ambos desobedeceram à vontade do pai de Dominique. Mas creio que posso abençoá-los numa cerimônia simples, fora da igreja. Não estou entendendo. O senhor pode nos explicar de que maneira poderíamos nos casar? Perguntou Dominique. Posso abençoá-los aqui mesmo na fazenda, para que cessem de uma vez os comentários. Coloque mais um pouco de vinho, meu filho, por favor. Jean-Pierre, muito entusiasmado, serviu mais uma taça de vinho ao padre e disse. Achei ótima ideia, padre Rodolfo. Vamos fazer uma grande festa e o senhor realizará a cerimônia. Ouçam, meus filhos, não vou casá-los. Farei somente uma bênção para oficializar a união. Dominique ficou satisfeita com a ideia do padre e, imediatamente, começou a planejar uma viagem até Corte, onde convidaria os pais e compraria seu vestido. Jean-Pierre abraçou a moça e disse. Casaremos e teremos um monte de filhos. Nunca pensei que seria tão feliz. Eu amo, Jean-Pierre. Curta, comente e compartilhe. A gratidão é o caminho da evolução. Capítulo 6. Armadilha. O barão Alencar fez uma viagem a São Paulo com a esposa. Haviam sido convidados a participar da cerimônia do casamento de Rubens, um dos sobrinhos do barão. Encerrada a cerimônia religiosa, os convidados se divertiram numa recepção oferecida pela família do noivo. Depois de ingerir algumas taças de vinho, o barão começou a revelar a alguns nobres que o cercavam sobre a fuga de Dominique com Jean-Pierre. E, ainda, aproveitou para dizer que o casal estava morando na cidade de Ouro Preto. As famílias de Dom Helder e do Conde Molina não estavam presentes por conta do luto pela morte de Dom Aurélio. Os nobres ficaram abismados ao descobrirem o verdadeiro motivo da ausência de Dominique na cidade, e bastaram apenas alguns minutos,
para que a notícia se espalhasse entre os convidados. Passados alguns dias, o conde Molina ficou sabendo que todos os nobres tinham conhecimento da fuga de sua filha e também do romance com o pintor. Com a veracidade dos fatos, os nobres deduziram que Dom Aurélio havia cometido suicídio por causa da traição da noiva. Quando Dom Helder foi interrogado a respeito do assunto, negou veemente e afirmou que o filho fora vítima de um acidente, enfatizando que ele jamais cometeria o suicídio por causa de uma moça tão leviana como Dominique, que tivera a petulância de fugir com outro homem na véspera de seu casamento com um descendente da família real. Dom Aurélio era descendente do rei Frederico, que dera início ao seu reinado na Prússia, no século XVIII, no ano de 1701. O conde, questionado, justificou o comportamento de Dominique, dizendo que ela nunca amara a Dom Aurélio e conhecera um fidalgo em Minas Gerais que a encantara. Disse também que ele e sua esposa haviam perdoado a atitude da filha. E que, em breve, convidariam toda a nobreza para o casamento de Dominique e Jean-Pierre. Os nobres não aceitaram a atitude de Dominique. Os pais dela foram excluídos das cerimônias e já não eram bem vistos pela nobreza. A única esperança deles era a realização do casamento de Dominique e Jean-Pierre na corte. Eles acreditavam que uma recepção realizada em grande estilo poderia trazer o retorno dos nobres à sua mansão. Depois de uma noite de insônia, o conde levantou-se mais cedo e fez o seu desejum sozinho. A escrava que lhe servia, entregou-lhe uma carta de Dominique. Ele pensou. Finalmente resolveram aceitar a minha proposta de se casarem na corte. Ansioso, abriu o envelope e começou a ler a missiva. Antes de terminar, levantou-se da cadeira e se dirigiu aos seus aposentos. Completamente contrariado, entrou e acordou a esposa. Acorde, Madeleine. Acabei de receber uma carta de Dominique. A condessa, um tanto assustada, despertou e perguntou. O que houve? O que Dominique escreveu na carta que o deixou tão apreensivo? Nossa filha teve o despautério de enviar-nos uma carta nos convidando para o seu casamento, que será realizado na fazenda de Jean-Pierre. A condessa levantou-se completamente indignada com a notícia. Meu Deus do céu! Dominique ultrapassou todos os limites. Não é possível que vá se casar em meio à natureza, cercada de animais e insetos ao seu redor. E ainda teve o atrevimento de nos convidar? Eu jamais colocarei meus pés naquele lugar. Dominique deve ter sido obrigada por Jean-Pierre a aceitar que a cerimônia se realizasse naquele lugar. Poderiam se casar aqui na corte e os comentários cessariam. Pois ele é um fidalgo, filho de marqueses. Engana-se, meu marido. Nossa filha está apaixonada por Jean-Pierre. Ela deve estar radiante com a humilde cerimônia que farão. Mesmo que soubesse da exclusão que estamos vivenciando por causa de sua atitude, ela não se importaria nem um pouco com o nosso sofrimento e se casaria no campo. Finalmente, chegou o dia do casamento. Eles convidaram algumas pessoas da cidade, que se tornaram amigas por causa do trabalho artístico de Jean-Pierre. A todas as famílias, ele dizia que poderiam levar os amigos. A intenção era aumentar a lista de convidados. Ele queria atrair as pessoas que maltrataram Dominique na igreja para ter o direito de resposta às acusações que lhe foram impostas. Sem tempo de ir à corte, Dominique encomendou seu vestido na cidade. Seus pais não compareceram. Os negros enfeitaram toda a fazenda com flores. Mariana proibiram o pintor de ver a noiva durante toda a manhã. Ele esperava ansioso. O relógio marcava 12 horas, quando os sinos da fazenda começaram a tocar. Em seguida, saíram da casa grande 2 músicos tocando violinos. Logo atrás, Dominique, acompanhada por Gerard. Ela estava linda, trajava um vestido amarelo claro cheio de pedrarias e uma coroa de flores naturais nos cabelos. Ao deparar com a multidão, Dominique assustou-se com a quantidade de pessoas presentes.
Lembrou-se de seus pais e uma lágrima rolou de seus olhos. Mas fixou o olhar no grande amor de sua vida, que a esperava no altar. Ela estava satisfeita com a cerimônia e com a sua escolha. Tinha absoluta certeza de que seria feliz até o fim de seus dias. Jean-Pierre, completamente emocionado, lembrava-se de seus pais e imaginava a grande emoção que sentiriam se estivessem presentes naquele momento tão especial. Ao tocar a mão de Jean-Pierre, Dominique olhou no fundo de seus olhos e sussurrou: "Eu amo, Jean-Pierre." O rapaz beijou-lhe as mãos e a cerimônia teve início. Terminada, o noivo discursou: "Amigos, agradeço a presença de todos. Peço atenção para que me ouçam. Este dia é muito especial, porque estou me unindo a Dominique perante Deus, por amor, e não por promessas ou obrigações. Meus pais não vivem mais neste mundo, mas tenho certeza de que onde estiverem, estarão felizes com a nossa união." Como todos sabem, Dominique estava comprometida com outro homem, mas não por sua vontade, e sim por uma promessa feita por seu pai quando ela tinha apenas 5 anos de idade. Sei que nos tempos atuais as promessas de casamento são comuns. No entanto, Dominique se rebelou contra essa atitude comum e, graças à sua imposição, hoje estamos juntos e felizes. Esta é a prova de que o amor ultrapassa todas as barreiras. Não podemos controlar esse sentimento sublime, que transforma a nossa vida. Peço a todos que não a julguem. Dominique simplesmente obedeceu ao seu coração ao aceitar fugir comigo. A multidão se comoveu com suas palavras, principalmente as mulheres, que foram obrigadas a se casar por imposição dos pais. Virando-se para a noiva, Jean-Pierre se declarou: "Dominique, há tempos queria esta oportunidade de declarar o meu amor diante de todos. Quando a vi pela primeira vez fiquei encantado com tamanha beleza. Você é doce, graciosa, meiga e possui a beleza mais perfeita que meus olhos já viram. Talvez uma vida seja pouca para mostrar-lhe o quanto a amo. Meu amor é eterno." Todos aplaudiram. Não tenho palavras para retribuir tamanha declaração de amor. O que posso dizer-lhe, com toda a certeza, é que eu nunca amei ninguém e jamais amarei, porque vim a este mundo para amar somente você. Eles se beijaram. A festa teve início com música. O almoço foi servido e os noivos sentiam-se felizes e satisfeitos. Jean-Pierre fez questão da presença de cada morador da fazenda. Em um determinado momento, Jacinto percebeu que os fidalgos estavam um tanto incomodados com a presença dos negros. Após o almoço, as crianças brancas começaram a brincar com as crianças negras, e seus pais ficaram insatisfeitos. Interromperam as brincadeiras, quebrando a inocência e a pureza de sentimentos de seus filhos, dizendo que se quisessem continuar na festa, teriam de parar de brincar com as crianças da fazenda. Os infantes obedeceram, mas, minutos depois, aproveitaram a distração dos pais e voltaram a brincar com todos. Ao notarem que os filhos lhes estavam desobedecendo, todos resolveram se despedir e partir. Jean-Pierre não entendeu a atitude dos convidados. Chamou Jacinto e perguntou: "O que houve, Jacinto? Por que os convidados estão partindo tão cedo?" Jacinto explicou sobre as brincadeiras infantis. Disse também que se Jean-Pierre quisesse, ele pediria aos negros que se retirassem da festa. Dessa forma, os fidalgos poderiam continuar participando dos festejos do casamento. Jean-Pierre respondeu, um tanto nervoso: "Jacinto, por favor, não faça isso. Se os fidalgos se sentem incomodados com a candura de sentimentos de seus filhos, que vão embora. Sinto muito pelas crianças, que estavam se divertindo. Que fiquem somente as pessoas livres do preconceito racial." Os fidalgos se despediram do casal e somente a família de Gerard e alguns amigos da cidade ficaram. Daquele dia em diante, as pessoas da cidade passaram a respeitar Dominique. O discurso que Jean-Pierre fez, mudou a opinião de algumas pessoas,
que pensavam que Dominique tivera uma atitude leviana ao fugir com ele. À noite, o casal estava em seus aposentos quando ouviu um barulho, que parecia um som de vozes soando ao longe. Dominique perguntou: Jean, que barulho é esse? Sempre ouço durante a noite. Jean-Pierre levantou-se da cama, vestiu-se e respondeu: Levante-se, Domi. Vou lhe mostrar de onde vem esse barulho. Saíram correndo, seguindo o som das vozes. Eram os negros, que estavam em festa. Batucavam e dançavam de maneira diferente em volta de uma fogueira. Jean-Pierre sabia que eles se reuniam para cultivar as culturas africanas e respeitava a vontade deles, que foram tirados de seu país e, ao chegarem ao Brasil, foram proibidos de cultuar sua crença e também de exercer a cultura que envolvia seus ritmos musicais, suas danças, entre outras atividades. O casal chegou e o silêncio reinou. Jean-Pierre disse: Por favor, continuem. Não queremos atrapalhar. Apenas ficamos curiosos. Jacinto recepcionou o casal. Sejam bem-vindos. Estamos comemorando a união de vocês de uma forma africana. E estamos honrados com a presença do senhorzinho e da sinhazinha Dominique. Jean-Pierre nunca havia participado das festividades e dos rituais religiosos dos negros. Envolvidos pelo som dos atabaques, o pintor começou a batucar e Dominique tirou os sapatos e dançou com as negras. Ambos voltaram para casa às 3 horas da madrugada, tomaram um longo banho, depois foram para a cama e se amaram. Passados alguns dias, Dominique estava no jardim, lendo para as crianças, quando teve uma ideia. Entrou na casa e foi para o ateliê. Jean. Acabo de ter uma ideia maravilhosa. Jacinto me disse, alguns dias atrás, que a senzala ainda não foi destruída. Jean-Pierre interrompeu. Não foi destruída, mas em breve será. Os negros têm péssimas recordações daquele lugar. Jean, ouça-me, por favor. Desculpe, querida, não voltarei a interrompê-la. Eu estava lendo para as crianças quando percebi que elas deveriam ler as histórias, em vez de ouvi-las. Gostaria de transformar a senzala em uma escola. Se me permitir, poderei ensiná-las a ler e escrever. Qual a sua opinião a respeito? Meu amor, já disse que a fazenda não é só minha. Faça o que desejar. Adorei sua ideia. Acho um absurdo as crianças negras não terem direito à alfabetização. Só precisamos descobrir se elas não vão se sentir mal no local que lhes traz péssimas recordações. Não se preocupe com as más recordações. Aquele lugar horrível vai se transformar em uma linda sala de aula. Mais tarde falarei com Jacinto para que me ajude na decoração. As crianças não terão nenhuma má lembrança. Vou transformar aquele lugar. Muito entusiasmada, Dominique chamou Jacinto e reuniu as crianças. Atenção! Gostaria de saber se gostariam de aprender a ler e escrever. As crianças adoraram a ideia e, empolgadas com a novidade, responderam que sim. Seguiram até a senzala, entraram, e Dominique iniciou as ordens para a reforma do ambiente. Jacinto, quero que me ajude a transformar este local em uma escola. Preciso que me ajude na decoração. Para começar, peça para as mães das crianças fazerem uma limpeza aqui. Depois, faremos uma linda pintura nas paredes. E, por fim, vamos decorar a nossa escola. Uma semana depois, a sala de aula já estava pronta. Então, chamaram Jean-Pierre para a inauguração. O pintor ficou impressionado com a transformação do ambiente. Dominique pediu a Jacinto que pintasse as paredes de branco, colocasse mesas e cadeiras, fizesse uma decoração totalmente infantil e enfeitasse tudo com flores de cores variadas. Curiosa pela opinião de Jean-Pierre, ela perguntou: Jean, diga-me, por favor, o que achou? Gostou da decoração da nossa escola? Sinceramente, custou-me acreditar que conseguissem transformar aquela senzala fria, que trazia péssimas recordações,
em uma sala de aula tão linda. Parabéns, Dominique, e a todos os que colaboraram para essa mudança. A escola ficou simplesmente maravilhosa. Que bom que gostou. Fico muito feliz. Agora só falta colocarmos um nome. Dominique pediu a opinião das crianças. Gostaria de pedir a opinião de todos para escolhermos o nome de nossa escola. Eles cochicharam e disseram todos juntos: Escola Dominique. Ela se emocionou e abraçou-os. O objetivo de lecionar para as crianças era o da transformação. Dominique almejava comprovar aos escravocratas que não existia diferença entre negros e brancos e que todos tinham a mesma capacidade intelectual, desde que fossem alfabetizados. Antes da iniciação das aulas, ela explicou a importância da alfabetização para as crianças. Gostaria de dizer a todos que estou muito feliz com o início de nossas aulas. Aprender a ler e escrever é fundamental. Com o conhecimento da leitura, vocês poderão obter informações preciosas, que transformarão a opinião de todos ao longo da vida. Devo lembrá-los da fantástica viagem que fazemos quando lemos um livro, e o conhecimento que adquirimos com as matérias, que nos trazem informações essenciais. Com a matemática, todos conseguirão calcular o número de pessoas que moram na fazenda, o número de casas que foram construídas, enfim, tudo que está à nossa volta tem a base de um cálculo, e a matemática nos apresenta esses cálculos. Dominique seguiu sua palestra explicando a importância de cada matéria. Os alunos ouviam com atenção e entusiasmo. Assim, iniciaram a alfabetização. Com o decorrer dos dias, os alunos começaram a formar palavras e ler frases inteiras. O efeito da alfabetização emocionava a Dominique. Todos os dias, ao terminar a aula, ela contava o desenvolvimento de seus alunos para Jean-Pierre, que ficava satisfeito com a tarefa da esposa. Toda vez que surgia uma oportunidade, ele também auxiliava as crianças no aprendizado. A causa da alfabetização unia ainda mais o casal. Quando alguma criança questionava sobre a escravidão, Dominique sempre dizia que um dia isso teria um fim e que todos seriam iguais perante as leis e a justiça brasileira. Ela também os aconselhava a não se revoltarem, pois eles eram privilegiados por terem acesso à alfabetização e à liberdade. 2 anos se passaram. Lady Marie, inconformada com a união do casal, contratou os serviços de uma feiticeira, que atendia pelo nome de Carmen. Depois de lhe entregar uma grande quantia em dinheiro, pediu-lhe que destruísse, por meio de seus rituais, o casamento de Jean-Pierre e Dominique. Lady Marie queria que Dominique fosse embora da fazenda para que ela pudesse realizar o seu grande sonho: viver ao lado de Jean-Pierre. E os feitiços de Carmen pareciam estar dando resultados. De repente, Jean-Pierre tornou-se um homem muito ciumento. Dominique nunca mais voltou à corte. Ela queria visitar seus pais, porém ele não autorizava. Temia que, ao retornar à corte, sua esposa não regressasse à fazenda, devido às diversas e intermináveis discussões que estavam tendo. O convívio entre o casal se tornou muito complicado. Dominique só podia sair da fazenda acompanhada de Jean-Pierre, que não permitia sua saída nem na companhia de Jacinto, considerado seu melhor amigo e pessoa de sua total confiança. Por diversas vezes, movido pelo ciúme e medo de perdê-la, Jean-Pierre a trancava no quarto. Depois se arrependia e lhe pedia perdão, chorava e dizia que temia que ela o abandonasse. Essa atitude deixava a Dominique muito contrariada, pois ela percebia que ele estava doente e necessitando de tratamento médico. Dominique não aguentava mais viver presa na fazenda. Até a escola fora fechada, as crianças tinham de participar das aulas dentro da casa grande. Ela havia se tornado uma verdadeira prisioneira. Sentada à mesa de jantar, ela fez uma pergunta ao marido. Jean-Pierre, se não me deixa visitar meus pais sozinha, por que não me acompanha? Por que não gosto da corte? Está cansada de saber.
Pensei que esse assunto já estivesse encerrado. Não aguento mais viver presa. Se ao menos viajássemos para outros lugares. Nossa, Dominique. Não esperava viver tamanha decepção com você. Creio que seu pai tinha razão ao tentar me alertar dizendo que você iria se enjoar desta fazenda e de tudo que me pertencia. Adoro esta fazenda. Mas não suporto mais essa clausura. Sem que eles percebessem, o espírito de Dom Aurélio estava ali. Depois do suicídio, ele ficou preso ao seu corpo, acompanhou os efeitos da decomposição e teve uma experiência pós-morte repleta de angústia e horror. Sofreu duramente pela infeliz atitude de se desfazer de sua vida corpórea por conta de seu orgulho. Durante o seu sofrimento, em momento algum se lembrou de Deus. Seus pensamentos eram somente de vingança. Ouvia vozes pedindo socorro, gritando, mas não conseguia se comunicar com ninguém. Em determinado momento de sua aflição, ouviu alguém chamá-lo. No primeiro instante, pensou que se tratava de sua imaginação, mas a voz insistiu. Então ele respondeu: "Estou aqui embaixo. Pode me ouvir?" "Sim. Eu vim buscá-lo." A voz era de Simão, um espírito que trabalhava para o mestre do umbral. Simão pediu que ele saísse imediatamente de seu sepulcro e, depois de uma única tentativa, Aurélio libertou-se de seu fúnebre cativeiro. "Aurélio, eu o libertei. A partir de hoje, é um prisioneiro, fará tudo o que o nosso mestre Ramon lhe ordenar. Se não obedecer-lhe, voltará para sua sepultura fria e fétida." Aurélio sabia que havia desencanado, pois acompanhou todo o seu velório e o sepultamento preso a seu corpo. Temendo voltar ao cativeiro, disse que iria obedecer-lhe. Quando começaram a caminhar, Simão informou que o levaria até a pessoa culpada por todo o seu sofrimento. Ele lembrou-se de Dominique. O espírito, então, revelou que ela estava casada com outro homem e que havia sido por causa desse romance que ele fora abandonado na véspera do casamento. As informações o deixaram mais revoltado e com um desejo incontrolável de vingança. Aurélio foi conduzido ao umbral, local situado na crosta terrestre. A névoa densa, que cobria toda a atmosfera, dificultava a entrada da luz solar. O ambiente era depressivo, angustiante e sujo. A vegetação não tinha vigor. O clima e o ar eram pesados e sufocantes. Aurélio apavorou-se com os gritos que ouvia, mas continuou seguindo Simão, que manquejava com a perna esquerda e andava com certa dificuldade com a ajuda de uma bengala. Chegando diante de um casarão, entraram e foram diretamente para uma sala, onde Ramon os aguardava. Ele era o chefe da cidade na qual Simão trabalhava. "Mestre, trouxe o suicida Aurélio para trabalhar conosco, como o senhor me ordenou." "Então este é Dom Aurélio, descendente do rei Frederico." "Saiba, Aurélio, seu título de nobreza acabou no dia em que se suicidou. Portanto, nunca mais será reverenciado pela sua descendência real", disse Simão. Explicou-lhe que se desobedecer às minhas ordens voltará para o túmulo. "Sim, mestre Ramon. Já o avisei que a qualquer tentativa de fuga, voltará àquele túmulo frio e escuro. Recebi um pedido para destruir uma união e você está incumbido de realizar a destruição." Tentamos nos aproximar do casal, mas eles são muito unidos. Contudo, encontramos algumas dificuldades e sei que você tem ligação espiritual com uma das vítimas. Ela foi sua noiva, atende pelo nome de Dominique. Aurélio ficou satisfeito com a missão. Queria vingar-se de Dominique, e Ramon estava lhe dando a oportunidade, que havia tempos almejava. "Destruirei essa união com o maior prazer." "Cale-se. Ainda não terminei de dar as ordens. Primeiro, precisa aprender a influenciar os encarnados a ouvi-lo e a obedecer-lhe. Terá de despertar ódio, rancor, e ciúme, discórdia e, desse modo, conseguirá realizar a destruição do casal." Ramon lhe deu mais algumas explicações, depois pediu para se retirarem. Aurélio foi levado a uma sala para receber fluidos, que iriam deixá-lo fortalecido.
Algum tempo depois, ele tentou levantar-se da cama, quando Simão gritou: "Não levante dessa cama. Ainda não está totalmente recuperado para assumir sua missão." "Desculpe, Simão. Levantei-me porque não sinto mais a dor de cabeça que tanto me incomodava. Pensei que já estivesse recuperado. Preciso dar início à minha missão. Tenho sede de vingança. Vai demorar mais algum tempo para se recuperar e seguir para a fazenda. Quando sairei daqui? Deve esperar as ordens do mestre Ramon." Aurélio deitou-se e ficou quieto, descansou, mas não dormiu. Simão percebeu tristeza nos olhos dele e, intrigado, perguntou: "O que houve, Aurélio? Por que está triste?" "Lembrei-me de minha antiga morada e fiquei com saudades da paz e do silêncio de minha alcova. Ordeno que esqueça o passado. Essas lembranças podem atrapalhar os nossos planos. Pense somente em destruir Dominique, pois ela foi a culpada por todo o seu sofrimento." Depois de algum tempo, por ordem de Ramon, Aurélio foi levado até a fazenda de Jean-Pierre. Ao chegar, deparou com o casal se beijando na sala de jantar. Simão aproveitou a cena romântica para deixar Aurélio mais revoltado. "Que lindo casal! Foi com este homem que sua noivinha fugiu para livrar-se de você? Vou destruí-los, malditos! Não sairei daqui até que se separem." Dominique sentiu uma leve tontura e comentou com Jean-Pierre: "Estou me sentindo mal, preciso deitar-me." "O que houve? O que está sentindo?" "Preciso sair daqui, desejo ir para o quarto. Vou descansar." "Irei contigo, querida. Deixe-me por um instante, por favor, Jean-Pierre. Por que não aceita a minha companhia até o nosso quarto?" "Não sei. Preciso descansar." "Deixe-me em paz", gritou Dominique, descontrolada. Jean-Pierre chamou Maria e pediu que ela acompanhasse a esposa e descobrisse o que estava acontecendo. Dominique seguiu para o quarto e Aurélio foi atrás. Ela estava pálida. Deitou-se e pediu que sua ama desamarrasse seu vestido e seu espartilho. "O que aconteceu, menina Domi? Por que tá cansada desse jeito?" Dominique começou a chorar e disse que, de repente, lembrou-se de Aurélio e sentiu-se mal. Maria acariciou-a, sentou-se ao seu lado e ficou por um bom tempo assim, até ela se acalmar. Maria saiu do quarto e encontrou-se com Jean-Pierre, que, preocupado, perguntou sobre a esposa. "O que houve com Dominique? Ela está doente?" "Não, senhorzinho." Domi disse que se lembrou de Dom Aurélio e sentiu-se mal. "Mas isso não é motivo para destratar-me e rejeitar a minha companhia. Vou conversar com ela agora mesmo." "Não vá, senhorzinho. A menina Domi estou pra pegar no sono. Amanhã o senhorzinho conversa com ela." A partir desse dia, as discussões entre o casal começaram. Jaqueline, a mãe de Jean-Pierre, foi chamada com urgência por Alberto, o mentor da colônia onde vivia. "Jaqueline, preciso lhe contar o que se passa na fazenda de Jean-Pierre. O casal está sendo prejudicado por causa da interferência de Aurélio, o jovem que se suicidou após a fuga de Dominique. Como ele conseguiu entrar na fazenda? Ele não estava preso ao corpo em decomposição? Aurélio foi libertado do túmulo por Simão, um espírito que trabalha para Ramon, a pedido de Carmen, a feiticeira. Não foi difícil conseguirem convencê-lo, pois ele estava com muita sede de vingança contra Dominique e tornou-se prisioneiro de Ramon. Enfim, temos de tentar ajudá-los. Vamos tentar envolver Aurélio emanando amor, carinho e compreensão. Não se esqueça de que temos de respeitar o livre-arbítrio de cada um. A nossa missão será transmitir amor a todos, mas não podemos interferir em suas escolhas." Durante o tempo em que Aurélio ficava na fazenda, ele sentia dores de cabeça periodicamente. Quando sentia dificuldade para envolver o casal, voltava para o umbral para se fortalecer, deixando Simão no seu lugar. Maria e Ana desconfiavam que Lendi e Maria havia feito algum feitiço contra o casal.
Mas Jean-Pierre e Dominique não acreditavam nisso. Durante uma das discussões entre o casal, Jean-Pierre disse que Dominique havia se arrependido da fuga e que se pudesse voltar atrás se casaria com Dom Aurélio. Ela ficou muito nervosa com a acusação e disse que não queria mais viver ao seu lado. Ele se desesperou e a trancou novamente em seu quarto. A moça chorou por alguns minutos, depois, começou a gritar por socorro. Socorro! Ama a Maria, liberte-me desse cárcere. Ajude-me, por favor. Um dia, Jaqueline finalmente conseguiu se aproximar de Aurélio e se comoveu com o sofrimento daquele que passou a ser prisioneiro de sua própria vingança. Aproveitando a oportunidade que havia tempos almejava, começou a falar carinhosamente. Aurélio, por favor, desista da vingança. Não percebe quanto todos sofrem? Deixe esta casa. Venha comigo, eu vou ajudá-lo a se recuperar, a sanar todas as suas dores, a descansar e adormecer, como fazia antes do suicídio. Deus é misericordioso, Ele vai acolhê-lo caso se arrependa da terrível ação que cometeu contra si mesmo. Não sairei daqui. Vá embora. Dominique é minha. Não permitirei que permaneça ao lado desse maldito. Jaqueline fechou os olhos e fez uma prece. Permaneceu em silêncio por alguns minutos. De repente, Aurélio lhe fez algumas perguntas. O que quer comigo? Por que me persegue? Quem é você? Meu nome é Jaqueline. Fui mãe de Jean-Pierre em minha última encarnação. Estou neste lugar para ajudar a todos e especialmente a você. Eu não creio que queira me ajudar. Se é mãe desse maldito pintor, quer ajudar somente a ele. Aurélio, veja o estado em que se encontra. Precisa de um tratamento, de repouso. Quando me sinto mal, recebo o tratamento no umbral. Não preciso de sua ajuda. Mas não é um tratamento eficaz. Ainda sente dores na cabeça, seu ferimento não está sanado, não consegue dormir, sente calafrios. Aurélio, liberte-se do ódio e do rancor. Não percebo quanto está prejudicando a si mesmo alimentando esse sentimento de vingança. Sinto que ainda ama a Dominique. Por que não a liberta? Por que não consigo viver sem ela? Engana-se completamente, meu querido. Todos nós conseguimos viver sem os nossos entes queridos. Tenho certeza de que Deus vai lhe dar o maravilhoso ensejo de estar novamente com sua família e com todos aqueles que você ama verdadeiramente. Jaqueline percebeu que Aurélio estava envolvido com suas palavras, então resolveu silenciar-se para que ele pudesse refletir. Comovida com o lamento de Dominique, Jaqueline resolveu seguir até o ateliê para tentar envolver Jean-Pierre com o seu amor. Ao se aproximar, pediu carinhosamente. Jean, liberte aquela quem tanto ama. Traga junto de você cesse o seu pranto. Você é bom, foi criado com amor e carinho, pense nisso, meu querido. Simão aproveitou a ausência de Jaqueline e se aproximou de Aurélio. O que pensa que está acontecendo? Pare com essa choradeira. Imediatamente, Aurélio desapareceu. Simão não conseguia envolver Dominique, mas ficava atento a qualquer visitante espiritual que entrasse no local para tentar libertar o casal da obsessão de Aurélio. Maria não se conteve e, desobedecendo às ordens de Jean-Pierre, foi até a porta do quarto e, chorando, respondeu. Não posso abrir a porta, minha querida. Não tenho permissão do senhorzinho. Acalme-se, logo ele se arrepende e vem libertar você. Ama a Maria, vá chamá-lo, por favor. Implore que venha até aqui. Jean-Pierre, envolvido pelas vibrações de amor de sua mãe, comoveu-se com o pedido da ama e se dirigiu até a porta do quarto. Dominique, ouvindo seus passos, disse chorosa. Por favor, Jean-Pierre, abra essa porta. Vou libertá-la se prometer que não vai partir. Que não vai me abandonar. Eu prometo. Não vou abandoná-lo. Esqueça a nossa discussão. Eu estava muito nervosa quando disse que retornaria à casa de meu pai. Jean-Pierre abriu a porta e agarrou-se a ela, desesperado, chorando muito.
Contudo, Dominique só tinha um objetivo: livrar-se daquela prisão, a qual fora submetida pelo esposo. Ramon castigou Aurélio por sua fraqueza, levando-o até o Vale dos Suicidas e ordenando que permanecesse ali durante toda a noite. Depois do jantar, Dominique trancou-se no quarto com Maria e planejou em voz baixa: Jean-Pierre sairá ao amanhecer para fazer a entrega de alguns quadros. Aproveitaremos a sua ausência e fugiremos para a corte. Levaremos conosco 2 negros da fazenda. Não diga nenhuma palavra a Ana. Ela pode nos trair. Tem muita gratidão por Jean-Pierre. Menina Domi. Perdeu o juízo? Como pretende convencer os negros a trair o patrão que eles tanto amam? Darei um jeito de convencê-los. Se estiver temerosa, vou sozinha. Sabe muito bem que não vou deixar a menina viajar sozinha. Domi pede pro senhorzinho mais uma vez. Quem sabe ele permite que faça essa viagem. Não. Cansei de pedir. Está tudo resolvido. Amanhã cedo seguiremos viagem rumo a São Paulo. Conhece-me muito bem, ama a Maria, quando me decido a resolver a minha vida, somente Jesus Cristo para fazer-me mudar de ideia. E, agindo desse modo, Jean-Pierre saberá com quem está lidando. Maria esperou que todos adormecessem para providenciar o necessário para a viagem. Antes do retorno de Aurélio à fazenda, Ramon lhe passou as últimas informações. Ouça, Aurélio. Parece que a nossa missão está chegando ao fim. Recebi um recado trazido por um trabalhador que passou a noite com Simão na fazenda. Dominique fugirá pela manhã, deixando o pintor na fazenda. Aurélio ficou satisfeito com a notícia, e Ramon continuou. Ordeno que não acompanhe Dominique nessa viagem. Pode se influenciar com a tristeza dela e tornar-se acessível aos espíritos que tentam ajudar o casal. Continue na fazenda. Tente envolver o pintor com outras mulheres para que tenhamos a certeza de que não vão se reconciliar. E não se esqueça de que será sua última oportunidade. Se não me obedecer, voltará para a sepultura fria e escura, de onde nunca deveria ter saído. No dia seguinte, depois que Jean-Pierre partiu, acompanhado de Jacinto, Dominique tentou convencer 2 negros a seguirem viagem com ela e sua ama, mas eles se negaram. Um deles finalizou dizendo: De jeito nenhum, a gente não pode trair o nosso patrão. Então seguirei sozinha. E se me acontecer algo de ruim no caminho, Jean-Pierre saberá que se recusaram a me fazer companhia. Deixarei uma carta avisando de que os seus empregados não quiseram me proteger durante a viagem. Com certeza, ele vai expulsá-los da fazenda. E eu duvido que arrumem um patrão igual a ele. Os 2 olharam um para o outro e, decididos, disseram: Nós vamos proteger a Sinhá. Ela deu um suspiro e os tranquilizou. Fiquem tranquilos, não estão traindo Jean-Pierre. Eu assumo toda a responsabilidade por esta viagem. Dominique entrou na casa para pegar os seus pertences. Ao entrar no seu quarto, Aurélio começou a falar enquanto ela se preparava para a viagem. Eu não conseguirei vê-la partir. Seguirei com você, meu amor. Não vou separar-me de você novamente. Simão apareceu e disse que ele se arrependeria, caso seguisse com ela. Ramon não vai perdoá-lo. Vai trancá-lo em seu túmulo. Exijo que não saia daqui, Aurélio. Não posso ficar. Tenho de acompanhá-la. Não compreende que eu a amo e que não consigo ficar longe dela? Simão não conseguiu impedi-lo, e Aurélio seguiu com Dominique. Ana estava na varanda quando a carroça saiu em direção ao portão. Ela gritou, chamando Dominique, mas a moça fingiu não ouvi-la e ordenou que os homens seguissem em frente. Quando Jean-Pierre e Jacinto regressavam para a fazenda, o administrador aproveitou a oportunidade e quebrou o silêncio dizendo: O senhorzinho teve uma mudança drástica nos últimos tempos. Não se parece com aquele fidalgo que me libertou de meus castigos. Jean-Pierre, que ouvia calado as observações de Jacinto, teve de conter a sua emoção para não chorar. Tem razão, Jacinto,
Mudei muito nos últimos tempos. Estou muito nervoso, não tenho paciência com ninguém. Eu não compreendo o que está acontecendo. Jean-Pierre se entregou ao pranto. Depois, enxugou algumas lágrimas e continuou. Às vezes não me reconheço. Estou magoando as pessoas que me cercam, meus amigos e minha esposa, que é a pessoa que mais amo na vida. Senhorzinho, lute contra esses sentimentos, contra essa raiva, esse ciúme que o domina. A sinhazinha Dominique o ama e nunca vai deixá-lo se tratá-la com amor e carinho. Não a castigue trancando-a em seu quarto. Ela não merece ser tratada dessa maneira. Fugiu de um compromisso com seu antigo noivo, abdicou de sua riqueza e abandonou seus pais para viver ao seu lado. Reconheça que ela o ama verdadeiramente e tente mudar o seu comportamento. Você tem toda a razão, Jacinto. Obrigado por me ouvir e aconselhar, meu amigo. Pedirei perdão a Dominique, quando retornar à fazenda. Ela não merece sofrer. Não posso continuar agindo mal com a mulher que amo. Ao retornar à fazenda, Jean-Pierre convidou Jacinto para almoçar na casa grande. Os dois entraram e depararam com Ana, que estava chorando na sala. O que houve, Ana? Onde está Dominique? A sinhazinha fugiu com Maria. Eu achei essa carta em cima da cama. O pintor estremeceu e, muito nervoso, abriu a carta e começou a ler em silêncio. Jean-Pierre. Eu não estou fugindo, vou apenas visitar meus pais. Não venha à minha procura. Voltarei em breve, ficarei somente alguns dias na corte. Ana não teve culpa alguma, não brigue com ela. Ama Maria não me deixou seguir viagem sozinha, por esse motivo me acompanha. Estou levando 2 empregados para se revezarem na direção da carroça, mas eles são inocentes. Eu os obriguei a traí-lo e a me obedecer. No meu retorno, conversaremos. Não fique magoado comigo, pois você é o grande causador de minha desobediência. Apesar da vida encarcerada que estou vivendo ao seu lado, ainda o amo. Sem mais, Dominique. Ao terminar de ler, Jean-Pierre amassou a carta, deu um soco na mesa e disse: Como teve a audácia de se aproveitar de minha ausência. Enganou-me e traiu-me. Jamais vou perdoá-la. Ela foi embora, senhorzinho. Não volta mais? Perguntou Ana. Não sei. Escreveu na carta que voltará. Contudo, ontem me prometeu que não iria me abandonar, e hoje fugiu para a corte. Se ela escreveu na carta que vai voltar, fique calmo, senhorzinho. Jacinto os interrompeu. Se o senhor quiser, partirei agora mesmo. Talvez consiga alcançá-los na estrada. Não precisa segui-los, Jacinto. A essa hora já devem estar longe. Envolvida por Aurélio, Dominique sentia-se mal durante a viagem. Resolveu parar numa estalagem para descansar. Desceu da carroça e começou a andar. Ramon surgiu na frente de Aurélio e esbravejou. Como ousou me desobedecer, seu inútil? Exijo que retorne imediatamente à fazenda. Eu não retornarei à fazenda. Não me desobedeça, Aurélio. Volte e permaneça com Jean-Pierre. Não ficarei junto daquele maldito. Permanecerei ao lado de Dominique. Então voltará para o seu túmulo agora. Aurélio foi arremessado ao túmulo, onde seu corpo estava sepultado, e, quando deparou com o seu antigo cárcere, gritou apavorado. Depois de alguns dias de viagem, Dominique chegou inesperadamente à mansão, assustando os pais. O pai a abraçou e a mãe a cumprimentou friamente perguntando: O que houve? Separou-se do pintor. Não me separei de meu esposo, mamãe. Estou apenas o visitando. Ah! Lembrou-se de que tem mãe. Nunca me esqueci disso, mamãe. Porque nunca me visitou. Esperei ansiosamente pela presença de ambos ao meu casamento, mas, infelizmente, não pude ter o prazer de me deleitar com a presença de meus pais no dia mais feliz de minha vida. Sabe que não suporto o campo. O conde fez um sinal para que a esposa encerrasse o assunto.
Se me permitem, gostaria de descansar. Mais tarde conversaremos e prometo dar-lhes todas as explicações sobre minha visita. Dominique se dirigiu ao seu antigo quarto, jogou-se na cama e recordou-se do tempo em que morou naquela mansão. Logo veio a lembrança de Aurélio. Depois, pensou em Jean-Pierre. Como teria recebido a notícia da viagem? Maria entrou em seguida e ajudou a se preparar para o descanso. Enquanto Dominique repousava, seus pais conversavam no salão. O conde orientava a esposa para que tratasse a filha com mais tolerância. Se quer sua filha de volta em nossa casa, trate-a com mais carinho e com mais tolerância. Ela chegou sem o marido, é sinal de que não estão se entendendo. Você percebeu, Madeleine, que nossa filha não pronunciou o nome de Jean-Pierre? Você tem razão. Não devo maltratá-la. Ela está abatida, perdeu alguns quilos e não tem mais aquele brilho no olhar. Algo aconteceu. Conheço-a, sou sua mãe, sei também que ela adora a corte. Eu sabia que um dia recuperaria o juízo e voltaria para nossa casa. Com certeza, deve ter enjoado do campo, dos animais. Então, sejamos espertos. Vamos agradá-la e tratá-la com carinho. Dominique é envolvente, com certeza, quando os nobres souberem que ela voltou, vão nos convidar para alguma recepção. E creio que ela perceberá que sua vida na corte é muito mais interessante do que naquela fazenda. Dominique ainda estava dormindo, quando a condessa entrou no quarto e disse amorosamente a Maria: Pode se retirar, Maria, vou esperar minha filha acordar. Aproveite para descansar um pouco. Eu já descansei, condessa. Então, vá até a cozinha e se alimente. A viagem foi muito exaustiva para ambas. Depois, mando chamá-la para ajudar minha filha a se vestir para o jantar. Maria estranhou a gentileza, mas retirou-se. Madeleine nunca havia tido um diálogo tão ameno com a ama de sua filha, ao contrário, sempre a tratou com desprezo e de forma autoritária.